Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande e hoje estamos aqui mais uma vez para trazer um comentário sobre a lição Juvenis. A gente tem visto ao longo desses dias, esses primeiros dias do ano, a lição que fala sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Então nós já vimos como é que foi a organização do Antigo Testamento, dos livros do Antigo Testamento, como é que foi a origem do povo hebreu e hoje nós vamos estar prosseguindo com conhecendo os patriarcas. Essa é a nossa lição de número 3, que vai ser ministrada no dia 19 de janeiro de 2025. Para iniciar essa aula, eu sugiro você, professor, se você tiver um quadro, escrever o versículo-chave da nossa lição nesse quadro. Caso você não tenha, você pode imprimir em uma folha de papel A4 e deixar visível, para que os seus alunos possam memorizar e também que eles possam rever, que essa é uma frase, é uma expressão muito comum que a gente vai ver ao longo de toda a Bíblia. O versículo é em Mateus capítulo 22, versículo 32, parte A, e diz: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Logo aqui a gente já vê quem são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Sugiro você também fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos, capítulo 7. E aí você pode pedir para que cada um dos seus alunos leia um versículo bíblico e ficar um pouco mais interativo entre eles. A gente vai começar falando sobre os objetivos da nossa lição, que é mostrar um panorama da história do povo hebreu desde seu início com Abraão, que foi o primeiro patriarca. Apresentar os patriarcas Isaac e Jacó, que são os descendentes de Abraão, e compreender que a descendência de Jacó deu origem às 12 tribos de Israel, certo? Então, você pode começar a aula perguntando para eles o que eles lembram dessas histórias, Se eles já vêm há muito tempo na escola dominical, com certeza eles vão lembrar dessas histórias bíblicas, e aí eles podem compartilhar em sala de aula. Logo em seguida, você pode começar a nossa aula. Você pode também usar o quadro e separar os nomes deles, Abraão, Isaac e Jacó, e fazer estilo um mapa mental. Pedir para que eles coloquem algumas partes, algumas passagens importantes da Bíblia, ou pedir para que eles lembrem de algumas coisas que sejam interessantes para eles, que eles lembram das histórias, certo? Abraão, vamos falar um pouquinho de Abraão. Para a gente falar de Abraão, a gente precisa relembrar a aula passada e falar um pouco sobre a Mesopotâmia, Por quê? Porque Abraão, ele nasceu exatamente, lembra dos recursos da aula passada? Você pode trazer novamente, tá? Abraão nasceu e viveu muitos anos em uma região chamada Mesopotâmia, que ficava ali entre os rios Tigre e o rio Eufrates, e hoje em dia fica na região do Iraque, no Oriente Médio, certo? Então, essa era uma cidade, a capital da Mesopotâmia, ela era uma cidade muito idólatra, eles adoravam muitos deuses. E quando Deus apareceu para Abraão, ele tinha mais ou menos 75 anos, foi quando Abraão ouviu pela primeira vez a voz de Deus. E ele morava nessa cidade, só que Deus disse a ele que ele precisava sair dali com a família dele e ir para um lugar que Deus iria mostrar. Ou seja, Deus chamou Abraão para ser um peregrino em uma terra sagrada, que seria a terra de Canaã, certo? Abraão já era casado com Sarai, e ele tinha o seu pai e tinha também um sobrinho chamado Ló. Quando ele decidiu sair dessa região, tanto o pai como o sobrinho o acompanharam até uma determinada cidade, e depois, quando o pai de Abraão morreu, eles seguiram nessa peregrinação rumo à terra prometida. A nossa lição relembra um pouquinho a questão da interferência humana. O que foi a interferência humana? A gente sabe que naquela época existiam alguns costumes. Entre esses costumes acontecia o seguinte: como Sarai na época, ela era esposa de Abraão, eles não tinham filhos. Então, dentro desse costume, a herança de Abraão ficaria para o seu servo chamado Eliezer, um servo fiel a Abraão, porque ele não tinha herdeiros. Porém, a gente vê que algumas coisas mudaram ao longo dessa história.
antes de Abraão morrer, muitas coisas mudaram. Por quê? Deus fez uma promessa a Abraão e disse que ele teria sim um descendente. Pensando nisso, Sarai resolveu ceder a sua serva, Agar, para que essa promessa de Deus se cumprisse. Só que o que acontece? Na verdade, ela não tinha fé suficiente de que Deus iria fazer que Deus iria cumprir essa promessa, porque ela já era uma mulher idosa, ela não podia mais ter filho. Aos olhos humanos, ela não podia mais ter filhos. Então ela cede a serva dela, Agar, para que Abraão pudesse ter um filho com ela. Só que Deus, ele é um Deus que cumpre suas promessas, né? A gente pensa que as promessas de Deus, elas precisam ser cumpridas na mesma hora. E Deus não. Para Deus, o tempo pertence a Ele. Então, as promessas dele sempre vão se cumprir no tempo certo. Há dois pontos importantes aqui na lição que eu queria destacar para você. As leis de Nuzi e o Código de Hammurabi, que são exatamente essa questão da herança ser passada para o servo e a questão de que a esposa poderia ceder a própria serva para o marido conceber um filho com ela. Então, é importante você diferenciar esses costumes, porque eram costumes específicos daquela época. Então, para não deixar o seu aluno confuso, é bom você destacar essas duas questões, tá bom? Nesse caso, vamos voltar um pouquinho para a história, a gente vai relembrar que Agar teve um filho e que se chamou Ismael. Porém, no tempo de Deus, no tempo certo, as promessas se cumprem. Deus prometeu novamente a Abraão, e aí mudou o nome dele de Abrão para Abraão e o nome de Sara, de Sarai para Sara, e fez uma promessa com ele, né, dizendo que ele novamente teria um filho, que seria um filho de Sara, seria um filho da esposa. A partir disso, Deus também fez um pacto com ele, uma aliança, né, que é a aliança da circuncisão, que se chama Sinal da Aliança de Deus com o povo hebreu. É muito importante também você destacar esse ponto aí. Após essa circuncisão, após esse pacto com Deus, Abraão e Sara recebem finalmente a promessa de Deus, né? Isaac. Isaac significa riso. Por quê? Porque quando Deus revelou para Abraão e para Sara que eles teriam um filho, mesmo em uma idade já avançada, eles riam, eles sorriram para os anjos que foram dar essa notícia para eles. Então, se você puder, incentive o seu aluno também a fazer a leitura completa dessa passagem bíblica no livro de Gênesis. Abraão e Isaac, eles começam é uma história longa, calma, não vou pausar. Só tem um corte. Vamos falar sobre Isaac, né? Isaac é o ponto 2 da nossa lição. Isaac, a gente vai ver que Isaac protagonizou alguns pontos marcantes da história dos hebreus. Entre eles, foi o primeiro, o seu nascimento. Segundo, Abraão, seu pai, ofereceu ele como um sacrifício. E em terceiro, ele se casa com Rebeca e também tem os filhos Esaú e Jacó. Então, entre Abraão, nós temos aí a história de Abraão e nós temos aqui a história de Isaac. O que aconteceu na história de Isaac? A gente vê aqui a provisão de Deus na vida de Isaac. Num determinado momento, Deus quis fazer um teste com Abraão, né? Deus pediu para que Abraão fosse até o Monte Moriá e levasse Isaac e o sacrificasse para de fato saber que ele tinha fé em Deus. Abraão, sem questionar a Deus, fez exatamente conforme Deus estava mandando, ordenando. Ele foi até o Monte Moriá, ele levou Isaac, levou a lenha, e uma das frases, eu achei assim, um dos versículos mais importantes, mais profundos dessa passagem é quando Isaac diz assim: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis capítulo 22, verso 7, a parte B. E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha que passagem profunda. Abraão sabia que seu único filho seria sacrificado e mesmo assim ele prosseguiu. Quando ele estava prestes a sacrificar o próprio filho, o Senhor apareceu novamente a ele e disse: Abraão, não faça isso, não machuque o menino.
porque agora eu vejo que a sua fé em mim é muito grande. E Deus, de fato, providenciou um cordeiro naquele momento e o cordeiro foi sacrificado. Então, essa é uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada, porque também traz uma referência ao sacrifício de Jesus. Quando a mãe de Isaac faleceu, Isaac ficou muito triste. E Abraão pediu para que um dos seus servos fosse até a terra dela, né, e encontrasse uma mulher para que ele pudesse se casar. É aí que surge Rebeca. Rebeca se casou com Isaac e eles tiveram 2 filhos, né, filhos gêmeos. Um se chamava Esaú e o outro se chamava Jacó. E aí a gente já chega ao terceiro patriarca, que é o ponto 3 na nossa lição. Uma das curiosidades é que Esaú e Jacó, eles já tinham uma briga, uma rixa, até mesmo dentro da barriga da mãe, Rebeca. E a Bíblia conta que Jacó, ele nasceu, na verdade, segurando o calcanhar do irmão. E Deus revelou para Rebeca que esses 2 seriam 2 grandes nações. Então ela já sabia aí que o motivo, né, dessa divergência entre eles. Ao longo da infância, da adolescência, da juventude deles, eles sempre foram muito... eles sempre tiveram as brigas, né? É tanto que tem a passagem onde Jacó compra a primogenitura de Esaú e também a questão de Jacó roubar a bênção de Esaú. Aí são pontos importantes e você precisa incentivar o seu aluno a fazer a leitura bíblica desse tema em casa, tá bom? Vamos falar sobre Jacó, que depois se transformou em Israel. O que aconteceu ao longo da vida de Jacó? Jacó era considerado como um enganador, né? Por todas essas coisas que ele fez com o irmão dele, por ter enganado o pai dele e ter roubado a bênção do irmão Esaú. Porém, Deus trabalha de uma forma misteriosa, digamos assim. Quando ele foi embora da sua terra em busca, né, para tentar salvar a sua vida de Esaú, ele conhece o tio dele, Labão, e a partir disso ele se apaixona pela filha, né, Raquel. Ele decide trabalhar por Raquel durante 7 anos para casar-se com ela. Mas Labão também era muito esperto e resolveu fazer com que a sua filha mais velha se casasse com Jacó. Então ele cedeu a sua filha Lia e logo após disse que também daria Raquel como esposa, desde que ele trabalhasse mais 7 anos. Então aí Jacó foi enganado também nesse momento, mas Deus cumpre as suas promessas de uma forma bem específica, né? Bem diferente também daquilo que o próprio Jacó esperava. Para isso, a gente vai ver também alguns pontos importantes na vida de Jacó. Um dos momentos mais importantes é quando ele chega no Vale de Jaboque. E é quando ele tem uma luta com um anjo e o anjo muda o nome dele, que antes era Jacó, a partir daí começa a se chamar Israel. A partir de Israel, nós vemos aí uma nação sendo formada a partir dos seus filhos, né? Essa nação iria conquistar toda a terra de Canaã. A gente vê que Jacó ele teve 2 esposas, como eu já falei, ele teve Raquel e Lia. Lia a primeira esposa, Raquel a segunda, e também teve 2 concubinas, que eram as servas de Raquel e de Lia. A partir disso, foram formados aí as 12 tribos de Israel com os filhos de Jacó. Porém, um dos filhos de Jacó, José, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim, e eles também fazem parte dessas 12 tribos de Israel, que seria apenas a tribo de José, na verdade se transformou na meio tribo de Efraim e a meio tribo de Manassés. Esse é um pouco do resumo para que a gente possa apresentar em sala de aula a história desses 3 patriarcas. Se o seu aluno quiser se aprofundar mais, aí você sugere para que eles leiam essa passagem bíblica de Gênesis, porque é muito importante, tá bom? A próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de José e de como os hebreus foram até o Egito. Então, eu incentivo você a interagir com seus alunos, a você ministrar essa aula, sempre fazendo perguntas, fazendo com que eles interajam com você, certo? Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.